São Jorge, o santo guerreiro que derrotou o mal e nunca negou a fé. Há momentos na história em que o céu parece tocar a terra de forma silenciosa, quase imperceptível. Ainda assim, profundamente transformadora. São nesses momentos que Deus levanta almas corajosas, capazes de testemunhar a fé não apenas com palavras, mas com a própria vida. Homens e mulheres que, mesmo em meio às sombras do mundo, tornam-se luz viva, esperança concreta, presença do divino entre nós. Hoje, somos convidados a contemplar a vida de um desses grandes testemunhos, São Jorge. Um nome que ecoa através dos séculos, envolto em coragem, fé inabalável e entrega total a Deus. Mas antes de ser símbolo, antes de ser lenda, antes de ser venerado nos altares e lembrado nas orações, Jorge foi um homem, um jovem, um coração que buscava sentido, verdade e fidelidade. Para compreender a profundidade de sua vida, é preciso voltar no tempo, atravessar os séculos e mergulhar em um dos períodos mais desafiadores da história do cristianismo. Estamos no final do século III, em um mundo dominado pelo poder do Império Romano. Uma época marcada por grandeza, conquistas e organização, mas também por perseguições, especialmente contra aqueles que ousavam professar a fé em Jesus Cristo. O cristianismo ainda não era aceito. Pelo contrário, era visto com desconfiança, medo e até hostilidade. Os seguidores de Cristo eram considerados uma ameaça à ordem estabelecida, pois não adoravam os deuses romanos nem reconheciam o imperador como divindade. E por isso, muitos foram perseguidos, torturados e mortos. É nesse cenário que nasce Jorge, provavelmente na região da Capadócia, no atual território da Turquia, por volta do ano 280. Filho de pais cristãos, ele cresce em um ambiente de fé, onde desde cedo aprende sobre o amor de Deus, o sacrifício de Cristo e a importância de permanecer fiel, mesmo diante das dificuldades. Seu pai, também cristão, servia como oficial do exército romano. Era um homem de disciplina, coragem e honra, mas acima de tudo, de fé. Sua mãe, igualmente devota, transmitia ao filho os valores do Evangelho com ternura e firmeza. Foi nesse lar que Jorge aprendeu que a verdadeira força não está nas armas, mas na confiança em Deus. Ainda jovem, Jorge enfrenta uma dor profunda, a perda de seu pai, que, segundo a tradição, foi martirizado por sua fé. Esse acontecimento marca profundamente sua vida. A dor da ausência se mistura com um testemunho poderoso, o de alguém que preferiu morrer a negar Cristo. Esse momento não endurece o coração de Jorge, ao contrário, o fortalece. Ele começa a compreender que a fé não é apenas um caminho de consolo, mas também de entrega. Que amar a Deus exige coragem. Que seguir a Cristo pode custar tudo, mas também oferece tudo. Após a morte do pai, Jorge muda-se com sua mãe para a Palestina, onde continua sua formação. Cresce como um jovem forte, inteligente e disciplinado. Sua postura chama atenção, e não demora para que siga os passos do pai, ingressando no exército romano. No exército, Jorge se destaca rapidamente. Sua habilidade, coragem e liderança o levam a posições importantes ainda muito jovem. Em pouco tempo, torna-se oficial, respeitado por seus superiores e admirado por seus companheiros. Mas havia algo diferente nele. Em meio à disciplina militar, às estratégias de guerra e à busca por poder, Jorge carregava dentro de si uma chama que não se apagava: sua fé em Jesus Cristo. Ele não era apenas um soldado do Império, era um soldado de Deus. Mesmo vivendo em um ambiente hostil à fé cristã, Jorge não escondia suas convicções. Sua vida era um testemunho silencioso, mas firme. Ele ajudava os necessitados, tratava todos com dignidade e mantinha um espírito de oração constante. Com o passar dos anos, o Império Romano entra em uma fase ainda mais dura contra os cristãos. O imperador Diocleciano, buscando fortalecer a unidade do império, intensifica as perseguições. Edictos são proclamados exigindo que todos os cidadãos ofereçam sacrifícios aos deuses romanos. Aqueles que se recusassem seriam punidos severamente. Era um tempo de medo. Cristãos eram presos, torturados, executados. Igrejas eram destruídas. Escrituras sagradas
eram queimadas. Muitos, diante da pressão, renunciavam à fé. Outros, no entanto, permaneciam firmes, mesmo diante da morte. Jorge se vê diante de uma escolha decisiva. Ele poderia continuar sua carreira, manter sua posição, garantir sua segurança, bastaria negar sua fé, ou ao menos escondê-la. Mas dentro dele, ecoava o testemunho de seu pai. Mais profundo ainda, o chamado de Cristo. Havia uma inquietação crescente em seu coração. Uma voz silenciosa que o convidava a algo maior. Algo que exigia coragem, mas que prometia eternidade. Foi nesse contexto que Jorge começou a compreender seu verdadeiro chamado. Não era apenas servir como soldado, mas testemunhar a verdade, custe o que custar. A tradição cristã relata que, ao tomar plena consciência da perseguição aos cristãos e da injustiça que se espalhava, Jorge tomou uma decisão radical. Ele distribuiu seus bens aos pobres, libertou seus servos e preparou-se espiritualmente para enfrentar o que viria. Não era um gesto impulsivo, era uma entrega consciente. Ele sabia que sua escolha poderia levá-lo à morte, mas também sabia que não podia negar aquilo que dava sentido à sua vida. E assim, com o coração firme e a alma entregue a Deus, Jorge se apresentou diante das autoridades, declarando-se cristão. Esse momento marca uma virada definitiva em sua história. Já não era apenas um jovem oficial promissor, tornava-se, naquele instante, uma testemunha viva da fé. A coragem de Jorge não vinha da ausência de medo, mas da presença de Deus. Ele havia compreendido que a verdadeira vida não está neste mundo passageiro, mas na eternidade. Que perder tudo por Cristo é, na verdade, ganhar tudo. E assim começa o caminho que o levaria ao martírio, mas também à santidade. A declaração de fé de Jorge não passou despercebida. Em um tempo em que o silêncio podia salvar vidas, sua voz se levantou com firmeza, não em tom de revolta, mas de profunda convicção. Ele não gritava contra o império. Ele testemunhava a verdade que habitava em seu coração. Diante das autoridades, sua postura era serena. Não havia arrogância em suas palavras, nem desafio em seus gestos. Havia apenas a clareza de quem encontrou um sentido maior para a existência. Quando questionado, Jorge não hesitou. Confessou sua fé em Cristo com uma tranquilidade que desconcertava seus julgadores. O imperador Diocleciano, que antes o via como um soldado promissor e leal, ficou surpreso. Era difícil compreender como alguém com tanto a perder escolheria voluntariamente um caminho de sofrimento. Para Diocleciano, aquilo não era coragem, era teimosia. Para Jorge, porém, era fidelidade. Inicialmente, tentaram persuadi-lo. Promessas foram feitas, riquezas, honrarias, poder. Bastava que Jorge renunciasse à sua fé, que oferecesse sacrifícios aos deuses romanos e reconhecesse o imperador como divindade. Tudo poderia voltar ao normal. Mas para Jorge, nada seria normal sem Deus. Ele sabia que negar sua fé seria negar a própria essência de sua vida. E assim, com voz firme, recusou todas as ofertas. Sua resposta não foi agressiva, mas definitiva. Ele pertencia a Cristo e a mais ninguém. Diante de sua resistência, vieram as ameaças. O tom mudou. Aquilo que antes era convite tornou-se intimidação. As autoridades deixaram claro que a desobediência teria consequências severas. Torturas, humilhações, morte. Ainda assim, Jorge permaneceu inabalável. A partir desse momento, iniciam-se os sofrimentos físicos e emocionais que marcariam profundamente sua história. A tradição cristã preserva relatos impressionantes sobre as torturas às quais ele foi submetido. Não como uma exaltação da dor, mas como testemunho da força espiritual que o sustentava. Jorge foi açoitado, seu corpo ferido, sua resistência testada ao limite. Em certos momentos, parecia impossível que alguém suportasse tamanha dor sem ceder. Mas algo extraordinário acontecia. Mesmo ferido, ele não perdia a paz. Seu olhar permanecia firme. Seus lábios, muitas vezes, murmuravam orações. E sua alma parecia ancorada em uma presença invisível, mas profundamente real. Há relatos de que,
Durante as torturas, alguns dos que assistiam começaram a se questionar. Como alguém podia suportar tanto sofrimento sem ódio? Como manter a serenidade diante da crueldade? A resposta não estava na força humana, mas na graça de Deus. Segundo a tradição, em meio a essas provações, ocorreram acontecimentos considerados milagrosos. Feridas que cicatrizavam de forma inexplicável, forças que se renovavam após momentos de extrema fraqueza, sinais que impressionavam até mesmo os perseguidores. Um dos episódios mais marcantes relata que, após ser submetido a uma roda de tortura com lâminas, instrumento que dilacerava o corpo, Jorge foi dado como morto. No entanto, de forma surpreendente, teria sido encontrado vivo, recuperado de maneira inexplicável. Esses acontecimentos começaram a gerar inquietação entre os presentes. Alguns soldados, testemunhando aquilo, começaram a questionar suas próprias crenças. A fé de Jorge não apenas resistia, ela transformava. Há relatos de que até mesmo membros da corte imperial se converteram ao cristianismo ao verem sua firmeza. Entre eles, menciona-se uma mulher de alta posição que, tocada pelo testemunho de Jorge, declarou sua fé em Cristo, mesmo sabendo das consequências. A perseguição, que tinha como objetivo destruir a fé, acabava, paradoxalmente, espalhando-a. Mas para as autoridades, aquilo era inaceitável. Era preciso silenciar Jorge, não apenas por sua fé, mas pelo impacto que ela causava. As torturas se intensificaram. Ele foi forçado a ingerir substâncias venenosas, mas, segundo a tradição, nada lhe aconteceu. Foi submetido a novos suplícios, cada vez mais severos. A intenção era clara: quebrar sua vontade, fazê-lo ceder, mostrar que ninguém podia resistir ao poder do império. Mas Jorge já não vivia para si mesmo. Sua força vinha de uma entrega total. Ele havia compreendido que sua vida estava nas mãos de Deus, e que nada poderia separá-lo desse amor. Nem a dor, nem o medo, nem a morte. Em meio a tanto sofrimento, sua fé não apenas permanecia, ela se aprofundava. Cada golpe, cada ferida, cada momento de dor tornava-se, de certa forma, uma participação no sofrimento de Cristo. E isso, longe de destruí-lo, o fortalecia. A história de Jorge começa, então, a ultrapassar os limites de um simples confronto entre um homem e um império. Ela se torna um símbolo do conflito entre a fé e o poder, entre a verdade e a imposição, entre o amor de Deus e a violência do mundo. E nesse cenário, Jorge não luta com armas, mas com fidelidade. Seu testemunho ecoa como um chamado silencioso: permanecer firme, mesmo quando tudo parece desabar. Confiar, mesmo quando não há respostas. Amar, mesmo quando se é ferido. Assim, em meio às sombras da perseguição, a luz de sua fé continuava a brilhar, firme, serena, inabalável. Enquanto os dias avançavam e as provações se tornavam cada vez mais intensas, algo profundamente misterioso acontecia ao redor de Jorge. Aquilo que deveria ser apenas um exemplo de punição transformava-se, pouco a pouco, em um testemunho vivo da presença de Deus. O sofrimento, que aos olhos humanos parecia derrota, revelava-se como um caminho de vitória espiritual. A cada nova tentativa de fazê-lo renunciar à fé, Jorge respondia com a mesma serenidade. Não havia hesitação, não havia dúvidas. Sua confiança não estava nas circunstâncias, mas em algo eterno. Ele sabia em quem havia colocado sua esperança. Os relatos da tradição cristã narram que sua firmeza começou a tocar até mesmo os corações mais endurecidos. Soldados acostumados à violência, oficiais formados na disciplina rígida do império, pessoas que antes viam os cristãos com desconfiança, todos começavam a se inquietar diante daquele testemunho. Havia algo diferente. Jorge não reagia com revolta. Não amaldiçoava seus perseguidores. Não implorava por misericórdia. Em vez disso, mantinha um espírito de oração constante. Sua postura não era de quem estava sendo derrotado, mas de quem já havia encontrado a verdadeira vitória. Essa atitude despertava perguntas silenciosas em quem o observava. Que força era essa? Que fé era essa que não se quebrava, mesmo diante da dor mais cruel?
Foi nesse contexto que surgiram histórias que atravessaram séculos e se tornaram parte da tradição popular cristã. Entre elas, uma das mais conhecidas é a do confronto simbólico entre São Jorge e o dragão. Embora essa narrativa não seja um fato histórico documentado, ela carrega um profundo significado espiritual, sendo interpretada pela Igreja como uma representação da luta entre o bem e o mal, entre a fé e as forças que tentam destruí-la. Conta-se que, em uma cidade atormentada por um terrível dragão, o povo vivia em constante medo. Para apaziguar a criatura, sacrifícios eram oferecidos, até que, em determinado momento, a própria filha do rei foi escolhida. É então que Jorge surge, montado em seu cavalo, armado não apenas com uma lança, mas com uma fé inabalável. Ele enfrenta o dragão. O combate é intenso, mas a vitória não vem apenas da força, vem da confiança em Deus. Ao derrotar o dragão, Jorge liberta o povo do medo e conduz muitos à fé cristã. Essa imagem poderosa atravessou gerações, tornando-se um símbolo universal. O dragão passou a representar tudo aquilo que ameaça a vida espiritual: o pecado, o medo, a injustiça, a perseguição. E Jorge, o homem que, com coragem e fé, enfrenta essas forças. Mesmo sendo uma narrativa simbólica, ela reflete com profundidade o que Jorge viveu na realidade. Ele enfrentou seus próprios dragões, a dor, a ameaça constante de morte, a pressão para renunciar à fé. E, assim como na tradição, ele não recuou. Enquanto isso, dentro do Palácio Imperial, a situação se tornava cada vez mais delicada. O imperador Diocleciano via sua autoridade sendo desafiada, não por armas, mas por um testemunho que não conseguia controlar. A presença de Jorge já não era apenas um problema religioso, era uma questão de poder. Se outros começassem a seguir seu exemplo, o controle sobre o povo poderia ser abalado. Era necessário dar um fim àquela situação. Mas antes da sentença final, houve ainda tentativas de fazê-lo ceder. Não apenas por meio da dor, mas também por meio da manipulação emocional. Prometeram-lhe novamente liberdade, restauração de sua posição, até mesmo honra. Tudo o que ele precisaria fazer era simples: negar Cristo. Mas para Jorge, isso era impossível. Negar Cristo seria negar o próprio amor que dava sentido à sua existência. Seria trair não apenas sua fé, mas sua própria identidade. E assim, mais uma vez, ele escolheu permanecer fiel. Há relatos de que, em meio às torturas, Jorge teve momentos de profunda experiência espiritual. Momentos em que, apesar da dor física, sua alma era consolada por uma paz inexplicável. Como se, no silêncio do sofrimento, Deus se fizesse ainda mais presente. Essa dimensão espiritual é fundamental para compreender sua força. Jorge não era apenas resistente. Ele estava unido a algo maior. Sua vida tornava-se, naquele momento, uma oferta. Um testemunho vivo de que a fé não depende das circunstâncias, mas da entrega do coração. Com o passar do tempo, sua história começou a se espalhar entre os cristãos. Mesmo em meio à perseguição, seu nome era sussurrado como exemplo de coragem. Sua firmeza tornava-se fonte de esperança para aqueles que também enfrentavam dificuldades por causa da fé. Ele já não era apenas um homem diante do império, tornava-se um sinal para toda a comunidade cristã. E assim, enquanto o mundo ao seu redor insistia em impor o medo, Jorge continuava a responder com fé. Uma fé silenciosa, mas poderosa. Uma fé que não precisava de palavras grandiosas, porque era vivida em cada atitude, em cada escolha, em cada momento de dor. E foi essa fé que o sustentou até o fim. O tempo avançava, e com ele, tornava-se inevitável o desfecho daquela história marcada por coragem e fidelidade. As autoridades já não viam em Jorge apenas um homem resistente, viam um símbolo perigoso. Sua fé, longe de ser silenciada, continuava a ecoar, inspirando outros a permanecerem firmes. O imperador Diocleciano compreendeu que nenhuma tortura, nenhuma ameaça, nenhuma promessa seria capaz de dobrar aquele coração. Jorge já havia feito sua escolha, e não havia mais retorno. A sentença foi então decretada. Jorge seria executado. Não como um criminoso comum,
mas como alguém que ousou desafiar as ordens do império ao permanecer fiel a Cristo. A decisão tinha um objetivo claro: servir de exemplo, intimidar, espalhar o medo. Mas, como tantas vezes na história do cristianismo, aquilo que era pensado como derrota tornava-se testemunho. Nos momentos que antecederam sua morte, a tradição cristã descreve Jorge como alguém em profunda paz. Não havia desespero em seu olhar. Não havia revolta em seu coração. Havia, sim, uma serenidade que não pode ser explicada pelos critérios humanos. Ele havia atravessado a dor, enfrentado o medo, resistido à pressão, e agora se preparava para entregar sua vida. Mas sua entrega não era vazia. Era um ato de amor. Dizem que, antes da execução, Jorge teve a oportunidade de falar, e suas palavras não foram de acusação, nem de defesa, foram de fé. Ele reafirmou sua crença em Cristo, proclamou a verdade do Evangelho e, segundo alguns relatos, chegou a rezar por aqueles que o condenavam. Esse gesto revela a profundidade de sua espiritualidade. Perdoar em meio à injustiça, amar em meio à perseguição, confiar, mesmo diante da morte. A execução ocorreu, segundo a tradição, por decapitação, por volta do ano 303, provavelmente na região de Lida, na atual Palestina. Um ato rápido, mas carregado de significado. O corpo daquele jovem soldado tombava, mas sua fé permanecia viva. Naquele instante, Jorge deixava de ser apenas um homem da história para tornar-se um mártir da fé cristã. A palavra mártir significa testemunha, e isso define perfeitamente sua vida. Jorge testemunhou Cristo não apenas com palavras, mas com sua própria existência. Seu sangue, derramado por fidelidade, tornou-se semente de fé. Após sua morte, algo impressionante começou a acontecer. Sua história, que já circulava entre os cristãos, espalhou-se ainda mais. Comunidades começaram a lembrar seu nome, a contar seu testemunho, a rezar pedindo sua intercessão. O lugar de sua morte tornou-se um ponto de devoção. Fiéis visitavam o local, não como quem busca um herói distante, mas como quem reconhece um irmão na fé, alguém que viveu com radicalidade aquilo que muitos desejavam viver. Com o passar dos anos, a veneração a Jorge cresceu de forma significativa. Igrejas foram dedicadas a ele, especialmente no Oriente, onde sua história ganhou forte presença. Sua memória era celebrada como exemplo de coragem, fidelidade e entrega. A Igreja, ao reconhecer oficialmente sua santidade, não o fez por causa de feitos grandiosos aos olhos do mundo, mas por causa de sua fidelidade a Deus até o fim. O processo de canonização, nos primeiros séculos do cristianismo, não acontecia da forma estruturada que conhecemos hoje. A santidade era reconhecida principalmente pelo testemunho do martírio e pela devoção do povo. E no caso de Jorge, esses elementos estavam presentes de forma clara. Ele havia dado a vida por Cristo, e o povo reconhecia nele um intercessor, um exemplo, um santo. Assim, seu nome foi sendo incluído entre os mártires venerados pela Igreja, e sua memória passou a ser celebrada liturgicamente. Ao longo dos séculos, sua devoção ultrapassou fronteiras, chegando a diferentes culturas e regiões. Na Inglaterra, por exemplo, São Jorge tornou-se padroeiro nacional. Sua imagem passou a representar não apenas a fé cristã, mas também valores como coragem, honra e justiça. No Oriente, continuou sendo profundamente venerado, especialmente entre os cristãos de tradição bizantina. E, com o tempo, sua devoção chegou também a Brasil, onde é amplamente amado e invocado. Mas mais do que a expansão geográfica de sua devoção, o que chama atenção é a permanência de seu testemunho. Séculos se passaram, impérios caíram, culturas mudaram, e ainda assim, a figura de Jorge continua viva. Isso acontece porque sua história toca algo essencial no coração humano: o desejo de permanecer fiel, mesmo em meio às dificuldades. O desejo de vencer os próprios medos. O desejo de acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua presente. São Jorge não é lembrado apenas como um guerreiro, mas como um homem de fé. Alguém que enfrentou não apenas batalhas externas, mas também desafios interiores.
Alguém que escolheu Deus acima de tudo. E é essa escolha que o torna eterno. Sua vida nos convida a refletir. Diante das dificuldades, onde está nossa confiança? Diante das pressões do mundo, até que ponto permanecemos fiéis? A história de Jorge não é apenas do passado. Ela continua ecoando no presente, como um chamado silencioso à coragem e à fé. Ao longo dos séculos, a memória de São Jorge não apenas permaneceu viva, ela se fortaleceu. Seu nome atravessou gerações, ultrapassou fronteiras, foi pronunciado em diferentes línguas, em diferentes culturas, sempre carregando consigo o mesmo significado: coragem, fé e fidelidade a Deus. Mas o que faz com que a história de um jovem soldado do século III continue tocando corações ainda hoje? A resposta não está apenas nos relatos de sua vida, nem nas tradições que o cercam, mas na profundidade espiritual de seu testemunho. São Jorge representa algo que permanece atual em todas as épocas: a luta interior entre o bem e o mal, entre a fé e o medo, entre a confiança em Deus e as pressões do mundo. Em cada pessoa que enfrenta dificuldades, em cada coração que busca forças para continuar, em cada alma que deseja permanecer fiel, mesmo em meio às tempestades da vida, ali, de alguma forma, a história de Jorge se faz presente. Sua figura tornou-se um símbolo poderoso. A imagem do cavaleiro que enfrenta o dragão não fala apenas de uma batalha externa, mas de uma realidade espiritual profunda. O dragão assume muitas formas ao longo da vida: o desânimo, a dor, a injustiça, o pecado, o medo do futuro, as perdas que marcam o coração. E diante de tudo isso, São Jorge nos lembra que não estamos sozinhos. Ele não venceu por sua própria força, mas porque confiou em Deus. E essa confiança continua sendo um caminho possível para todos aqueles que buscam viver a fé de maneira verdadeira. No Brasil, sua devoção se enraizou profundamente. Em muitas casas, sua imagem ocupa um lugar especial. Em muitas orações, seu nome é invocado com confiança. Para muitos fiéis, ele é um protetor, um intercessor, um amigo espiritual que caminha junto nas batalhas da vida. Sua festa, celebrada no dia 23 de abril, é um momento de fé, devoção e esperança. Igrejas se enchem, velas são acesas, corações se voltam a Deus por meio da intercessão daquele que soube permanecer fiel até o fim. Mas mais do que celebrar sua memória, somos convidados a viver aquilo que ele viveu. A coragem de São Jorge não era ausência de medo, era a decisão de não deixar que o medo tivesse a última palavra. Sua fé não era uma ideia distante, era uma realidade concreta, vivida em cada escolha, em cada atitude. E talvez seja isso que mais nos toca: perceber que a santidade não está fora do nosso alcance. Ela não pertence apenas a tempos antigos ou a pessoas extraordinárias. Ela começa nas pequenas decisões, na fidelidade cotidiana, na confiança silenciosa em Deus. São Jorge nos ensina que, mesmo quando o caminho é difícil, é possível permanecer firme. Que, mesmo quando tudo parece incerto, é possível confiar. Que, mesmo quando o sofrimento chega, ele não precisa nos afastar de Deus. Pode, ao contrário, nos aproximar ainda mais. Sua vida é um convite à esperança. Uma esperança que não ignora a dor, mas que a atravessa. Uma esperança que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. E é com esse espírito que nos colocamos agora em oração, unindo nossos corações ao testemunho de São Jorge, pedindo sua intercessão e buscando, em Deus, a força para nossas próprias batalhas. Senhor Deus, fonte de toda coragem e de toda fé, nós te agradecemos pela vida e pelo testemunho de São Jorge, este fiel servo que, mesmo diante das maiores provações, não negou teu nome. Assim como ele enfrentou as dificuldades com confiança, concede-nos também a graça de permanecermos firmes diante dos desafios da nossa vida. Quando o medo tentar nos paralisar, fortalece o nosso coração. Quando as dúvidas surgirem, ilumina a nossa mente. Quando o desânimo nos alcançar, renova em nós a esperança. Pela intercessão de São Jorge, ajuda-nos a enfrentar os dragões que surgem em nosso caminho. Dá-nos discernimento para reconhecer o mal,
coragem para combatê-lo e fé para confiar que, contigo, a vitória é sempre possível. Que não nos falte perseverança nas dificuldades, nem humildade nos momentos de vitória. Que saibamos, como ele, colocar nossa vida em tuas mãos, confiando que o teu amor nos sustenta em todos os momentos. São Jorge, guerreiro da fé, intercede por nós. Ensina-nos a viver com coragem, a amar com sinceridade e a confiar plenamente em Deus. Protege nossas famílias, guarda nossos caminhos e fortalece nossa caminhada espiritual. Que o teu exemplo nos inspire a nunca desistir da fé, mesmo quando tudo parecer difícil. E que, assim como tu, possamos um dia alcançar a plenitude da vida eterna, na presença de Deus. Amém. Ao final dessa jornada, permanece em nós um silêncio cheio de significado. Não um silêncio vazio, mas aquele que acolhe, que acalma, que permite que a mensagem toque profundamente o coração. A vida de São Jorge não é apenas uma história para ser lembrada, é um testemunho para ser vivido. Em cada gesto de coragem, em cada decisão de fé, em cada momento em que escolhemos confiar em Deus, sua história continua. E assim, mesmo em meio às lutas da vida, seguimos com esperança, certos de que, com Deus, nenhuma batalha é em vão. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.